Do alto desde Planalto Central, mil vertentes, entranhas, cavernas de luzes escondidas, animais. Dessas águas emendadas nas direções dos pontos cardeais, em demanda de todos os Brasis, infinitos. Hoje o Nós da Escola vai falar sobre o bioma que fica no coração do Brasil, o Cerrado. Para nos ajudar nessa tarefa, contamos com a experiência da gerente de Educação Ambiental Daniele Nabudi e do diretor Gianito Gentilini, ambos do Jardim Botânico de Brasília. E o biólogo da RioZoo, Pedro Paulo Fará, está conosco mais uma vez, falando da riqueza da fauna do Cerrado. Está começando mais um programa Nós da Escola da série Biomas do Brasil. E você não pode perder. Em todas as direções, tropeiros, mascates, garimpeiros. Passa um, passa boiada, passa tempo, cavalhada, cavaleiros coloniais, Goiás, Brasil. A poesia de Antônio Miranda, um professor da Universidade de Brasília apaixonado pelo Cerrado, descreve como ninguém as características da fauna e da flora deste bioma. Ocupando toda a região central do país, ele só perde em tamanho para a Amazônia. Na época do descobrimento do Brasil, o Cerrado ocupava 2 milhões de quilômetros quadrados, abarcando 10 estados. Hoje, restam somente 20% dessa cobertura original. Estima-se que 10 mil espécies vegetais, 837 de aves e 161 de mamíferos vivam ali. Apesar dessa riqueza, o bioma ainda não é considerado um patrimônio natural, o que o torna muito vulnerável. Somente 2% de toda a sua área estão protegidos por reservas e parques. Antes era o Cerrado, desterrado, no Planalto insondável ou indomável. Era a vastidão ondulante, era enorme, inescrutável. O bioma Cerrado é um bioma, primeiro, muito importante dentro dos biomas brasileiros, né? Ele fica localizado no centro do Brasil e ele poderia se dizer que ele é o que interliga todos os outros biomas, a Mata Amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga. Então, de norte a sul, você tem no centro do Brasil o bioma Cerrado, e é um bioma muito rico em diversidade biológica. A gente tem uma riqueza de fauna e flora imensa e um bioma ainda a ser explorado, assim, ainda a ser apreendido pela população do Brasil inteiro, né? Tem florações surpreendentes no auge da seca. As árvores criaram um sistema de proteção por causa do fogo, que às vezes acontece espontaneamente, para se proteger, então você tem uma casca muito grossa. Tem composições arbóreas que você vê só como se fosse a copa da árvore, porque tem no solo, ela tem o tronco todo enterrado. É muito interessante e ela vai buscar água muito profundamente. Ele é caracterizado um hotspot porque tem espécies que só acontecem ali e com uma diversidade muito grande, né? O hotspot é caracterizado pela grande diversidade de espécies e espécies endêmicas naquele lugar. O Cerrado é considerado uma área de risco, né? Porque, primeiro, por exemplo, ele não configura dentro da Constituição brasileira como um patrimônio nacional, assim como a Caatinga. Felizmente, está havendo um movimento muito grande de fazer uma emenda para a Constituição e colocar a Caatinga e o Cerrado como patrimônio nacional. Então ele fica um pouco descoberto, né? E existe um impacto, né, pela ocupação humana, com produção de grãos e expansão urbana. Então isso tudo detona muito o meio ambiente. Então é um ponto de preocupação para quem entende que o meio ambiente é uma coisa importante, e na verdade e focar como um ponto de que merece uma atenção especial, como a Mata Atlântica, como a Amazônia. Tem a mangaba, murici, mamacadela, lobeira, gabiroba. E as palmeiras, jerivá, babaçu, macaúba, guariroba. Emplumando a paisagem no cerradão do tropeiro e do peão.
E o peão sabe, onde tem buriti, tem água, tem vida e tem proteção. O centro-oeste do Brasil, ele tem características muito próprias, né? Na floresta amazônica você percebe o período chuvoso muito dentro, depois uma seca, depois um período sem chuva, mas que se caracteriza sem a chuva, mas com umidade. No centro-oeste você tem o período da seca, essas variâncias, né, do clima influenciam na vegetação. E desenvolve também, faz com que as plantas desenvolvam estratégias de sobrevivência, né? Eu acho que isso é uma característica muito grande do Cerrado. As plantas, a vegetação desenvolve estratégias de sobrevivência. E essa é a relação que ela se faz com o clima. Se o clima é seco, as plantas que estão ali porque se adaptam naquele determinado espaço. O Cerrado é caracterizado por várias especificidades, vamos dizer assim. O Cerrado, por exemplo, as plantas do Cerrado, elas sofrem uma diferença climática, assim, 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Então isso dá uma característica morfológica muito peculiar do Cerrado. Você tem plantas com folhas grossas, que são preparadas para reter umidade. Você tem a casca das árvores que formam uma proteção, né? O cerne fica mais protegido e ela tem uma moldura, vamos dizer assim, de matéria que protege ela de fogo. Nós temos umas florações surpreendentes, né, que obviamente que faz um link com os polinizadores, com os animais e os insetos. Então ela tem uma característica muito peculiar pelo fato de estar numa região que tem essa variação. Agora, em termos de fisionomia, a gente tem várias características, né? A gente tem uma área de cerrado limpo, a gente chama o cerrado de savana brasileira, né? Então você tem várias extensões de campo com vegetação mais herbácea, de herbáceas. Você tem um cerrado mais fechado, que chama o cerradão. Tem as matas de galeria, que fazem as bordas dos riachos, dos córregos. Tem uma diversidade enorme, uma variação muito grande. Você tem os campos de murundum, que geralmente tem buritis em veredas, né, que é uma palmeira muito bonita, muito característica da região. O Cerrado está num processo de estudo ainda, né? A gente tem o Jardim Botânico, que tem essa função. A gente tem a Universidade de Brasília, que trabalha associado com a gente, e outras instituições que trabalham com essa pesquisa. A vegetação do Cerrado é caracterizada por árvores tortas, retorcidas, né, que parece feia aos olhos de quem não consegue perceber a beleza por trás dessa natureza, com plantas que perdem as folhas, que são especialistas estratégicas, que ficam ali, que perdem as folhas para não perder a água. O Cerrado ele tem espécies endêmicas, né? Espécies que acontecem só naquela região. Cagaita, baru, pequi são espécies muito conhecidas e utilizadas na culinária regional. O Cerrado ele se caracteriza por várias fisionomias, é um mosaico de fisionomias, né? Cerrado denso, cerrado ralo. E o que diferencia é que você está na floresta amazônica, por exemplo, você vê uma seringueira, você parece que o teu olhar não vai alcançar aquela árvore, né? A copa da árvore é grande, ela é frondosa, ela é bonita. E o Cerrado não, ele é bonito na sua essência, né? Ele é diferente da Amazônia, ele é seco, ele é árido e ele é bonito ao mesmo tempo. Talvez isso faça a diferença entre a Amazônia e Cerrado. No período de abril a setembro perdem as suas folhas, né? De raízes profundas, às vezes você consegue ver uma árvore pequena, mas a raiz ela é de 2 a 3 vezes o tamanho daquilo que você consegue ver, né? E elas se aprofundam muito no solo para pegar água, mas principalmente nutrientes, né? Então é uma floresta de cabeça para baixo. Existem, obviamente, espécies que são realmente endêmicas dessa região. O buriti, por exemplo, eu acho que ocorre nessa região. É uma palmeira que só ocorre nessa região. As plantas se adaptaram, né, há anos, né, séculos, se adaptando a essa condição climática da região. Agora, a interferência humana com as queimadas, com a produção agrícola, com as expansões urbanas, já está criando uma outra formatação, já está havendo mais uma alteração. Mas as plantas se adaptaram a essa variação, né, que são 6 meses de seca e 6 meses de chuva. E é surpreendente, porque apesar de se pensar que o Cerrado é uma coisa seca, e talvez
Eu pego até assim, não tem um valor estético, muito pelo contrário. Eu acho interessante porque assim, o cerrado ele é para ser observado em foco. Não, talvez uma visão geral do cerrado não te... Você precisa ter um olhar mais focado. Por exemplo, se você está numa época de seca, e é exatamente a época em que as plantas começam a florescer, de repente, no meio assim, de uma paisagem bem árida, você tem um ipê totalmente amarelo, fazendo um contraste com o céu azul, que o céu de Brasília, da região centro-oeste, é maravilhoso. Então, isso é uma função nossa também, de estar mostrando isso, buscar treinar o olhar para isso, né? Você tem flores de uma delicadeza absoluta numa aridez, teoricamente falando. A gente tem árvores, tem arbustos e herbáceos que têm florações maravilhosas. Um trabalho que a gente desenvolve no Jardim Botânico, por exemplo, é disponibilizar para a comunidade essas árvores para elas plantarem e introduzirem nos seus jardins particulares e também colocar na cidade. Porque mudou também muito a concepção paisagística hoje, né? Brasília, quando foi feita, teve um impacto muito grande porque eles retiraram toda a cobertura vegetal, não por uma má intenção, mas talvez por uma ignorância, e levaram plantas exóticas. E hoje você vê que você tem, por exemplo, sucupira branca, que dá uma floração rosa, que é uma coisa deslumbrante. Os ipês, caliandras, enfim, a gente tem uma riqueza enorme de flores. Na vegetação do cerrado, a gente pode destacar o chuveirinho, que é o palipalã, que é uma espécie que é utilizada, que as pessoas começaram a tirar porque fazem ornamentos e isso é muito ruim, você acaba degradando, você acaba destruindo a possibilidade daquelas espécies estarem ali para os seus filhos poderem ver. A caliandra, que é a flor do cerrado, que é linda, exuberante, que você anda no meio do cerrado árido, seco, de repente você encontra uma caliandra no meio, vermelha, linda, frondosa, bonita, pequena, mas com uma árvore bem bonita. E essas espécies são bem encontradas quando se faz uma pequena trilha e olha com outros olhos. A gente também encontra algumas espécies de orquídeas no cerrado. Hora do intervalo, mas é coisa rápida. No próximo bloco, vamos conhecer a variedade da fauna do Cerrado e que problemas comprometem o futuro deste bioma. O programa Nós da Escola volta já. Pode não parecer, mas o Cerrado concentra 5% de toda a fauna mundial. O fato de compartilhar animais de outros biomas brasileiros contribui para essa grande diversidade. O cerrado é campo aberto, é mata ciliar, é cipó, é maritaca e é tucano. Quando não é siriema, é tatu, é coruja e guará. Nas vertentes, nas encostas e nos varjões. Os animais típicos do Cerrado é uma variedade muito grande. É bom esclarecer que a diversidade desses animais é uma das maiores do Brasil, tá? Então tem desde répteis, aves e mamíferos, tá? Como insetos também. Então, desses animais, o que eu destacaria seriam os cupins. Por que os cupins? Porque a paisagem do Cerrado, ele basicamente, você só vê a grande maioria de cupinzais, né? E esses animais, eles colaboram com um abrigo para outros animais, tipo pica-pau. Pica-pau, ele utiliza aquele cupinzeiro desativado para se fazer a casa dele, com bico forte, ele vai fazer um oco para morar. A coruja buraqueira, ela usa também como plataforma para ele observar em volta se há algum predador. O teju, o lagarto também, por sua vez, também se esconde nesses cupinzais